Shalom, 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 povo de Deus, bom dia na preciosa graça do nosso Deus. Hoje é dia 27/3/2025, glória a Deus, poderoso Deus e eterno Pai, Deus de longe e Deus de perto. Nas tuas mãos, Senhor, entrego toda a família pão diário e peço ao Senhor dos Exércitos que abençoe cada filho, cada filha, cada neto, cada irmão, cada irmã, que o Senhor dos Exércitos vá de encontro com as suas necessidades nesse dia de hoje. Mas hoje, especialmente, eu quero aqui abençoar e profetizar na vida dos primogênitos, filhos e filhas primogênitos. Vocês não sabem o peso da responsabilidade espiritual sobre a vida de cada um de vocês. Mas o nosso Deus é guardião, é grandioso. O nosso Deus é bondoso para nos livrar de toda a seta do perseguidor. E eu abençoo os filhos primogênitos com a graça, com a sabedoria, com discernimento, com alegria, com felicidades e também o propósito que Jesus te trouxe como primogênito da sua mãe e do seu pai. Que o vigor do Senhor esteja sobre você, que a sua mente esteja focada naquilo que Deus te incumbiu para fazer nessa terra. E você vai entender o porquê. No livro de Lucas, capítulo 2, verso 22, diz assim: E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Irmãos e irmãs, vocês já perceberam que os filhos e as filhas também, primogênitas, que são os primeiros filhos de um casal, eles são mais perseguidos espiritualmente, muitas das vezes até por enfermidade. Sabe por quê? Porque são os primeiros filhos que abrem ali o vigor da madre de uma mulher e torna aquela mulher a ser mãe e aquele homem a ser pai. E ele, pela lei do Senhor Jesus, tem que ser consagrado ao nosso Deus. No nosso tempo dos nossos pais, nasciam os filhos, claro que nem todos serviam ali o Deus de Israel, e consagrava ali os filhos primogênitos, muitas das vezes, às divindades da terra, ou às santidades da terra, que não existe, né? Era consagrado. Olhe que Jesus, ele é filho primogênito, consagrado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele deu em forma de cordeiro para que ele fosse levado à cruz e ali levasse os nossos pecados, primogênito. E por quê? Eu tenho um filho primogênito e você deve ter também. Você vê uma perseguição diferente no teu filho. Você vê algo que nos outros é diferente, porque foi ele que trouxe a vitalidade do pai e da mãe, isso no bom e no mau sentido. E o dever de nós consagrarmos é você pegar aquele filho, liberalmente ou espiritualmente, entregar nas mãos do Senhor para que ele seja aquilo que o Senhor Jesus trouxe ele na terra para ele fazer, para ele ser ou para ele fazer acontecer. Um filho primogênito, ele tem a incumbência, na falta do seu pai, de ser ali o provedor da sua família, ou seja, manter ali a ordem, ou a educação, ou a proteção, porque ele representando ali o seu pai. O filho primogênito, ele tem a incumbência de aliançar os demais irmãos, se tiver irmão, é claro, ali naquilo que foi educado para fazer. Tem família que diz assim: olha, você cuidado, me obedeça que eu sou seu irmão ou sua irmã mais velha.
porque eles têm mais uma certa confiança que os pais lhe dão para eles proteger os seus irmãozinhos menores ou até mesmo a sua mãe ou o seu pai. Eu tenho um irmão mais velho, perdão, e ele sempre falava, na ausência de pai e mãe, eu sou a autoridade máxima, maior aqui para colocar vocês no trilho, para a glória de Deus. Mas veja que os filhos mais velhos, muitas das vezes, a perseguição espiritual é o quê? É a enfermidade, é uma assolação, é um desemprego. Às vezes ele não consegue ter uma vida sentimental ali abastada, sempre tem dificuldade. E as mães sempre dizem, eu converso com as mães, e elas sempre dizem, olha, missionária, desde que esse meu filho nasceu, que há uma perseguição contra a vida dele. Primeiro, por ele ser o mais velho. Quando não é o mais velho, que é o primogênito, é o último, que é o derradeiro que fecha a madre. E há perseguição contra ele, mas pode ser espiritual, pode ser inveja e também pode ser maldição. Aí é um caso para você orar, é um caso para você buscar, é um caso para você começar a fazer o mapeamento ou estudo desde que você estava grávida, para saber como foi a gravidez, para saber como foi o nascimento. Tudo isso condiz com o requisito espiritual. Hoje de manhã eu estava conversando com uma das mães, e ela disse, missionária, eu tenho um filho mais velho, que meu filho mais velho é tão perseguido, mas tão perseguido, e eu fui perguntando, o histórico dele. Ela disse, quando estava grávida, ela disse que tentou o aborto 3 vezes, Deus não permitiu que ele morresse, e ele veio à vida. Quando ele tinha 7 anos, ele caiu numa piscina, passou 14 dias em coma, já começou por aí. Eu disse, a senhora primeiro rejeitou, ele foi rejeitado. Está dizendo no mundo espiritual que ele não era bem-vindo. E o diabo entendeu que tudo aquilo que a gente rejeita quando é dado por Deus, nós lança nos braços do inimigo. Nós damos direito a ele para ele agir, para ele fazer o que ele quiser, porque foi rejeitado. Veja, irmãos, que muitos irmãos, quando são rejeitados dentro de ministérios, eles voltam para o mundo. Por quê? Porque o mundo abraça, o mundo acolhe. E o diabo está querendo dizer o quê? Tudo aquilo que você rejeita, que foi Deus que te deu, eu pego para mim e vou usar conforme aquilo que eu quero para usar. Enfim, aí eu perguntei à irmã, eu disse, quando ele se tornou um rapaz? Ela disse, com 20 anos ele mesmo tentou suicídio. Eu digo, sangue de Jesus, por quê? Porque ele não se sentia amado, ele não se sentia bonito e ele não se sentia capaz de arrumar ninguém. Eu disse, a senhora consagrou ele quando ele nasceu, por ser o seu filho mais velho, primogênito? Ela disse, consagrei. Aí disse lá o nome da santa que ele tinha consagrado. Eu digo, então a senhora hoje é evangélica, para a honra e glória de Jesus ele se converteu, tem que quebrar essa maldição, tem que repreender as palavras desde a gestação, tem que fazer o corte, que é o corte espiritual da membrana, e assim você vai decretando as palavras de bênção, as palavras de sucesso, as palavras de vida, as palavras de semente na vida dele. E no mundo espiritual vai entender que hoje ele é amado, que hoje ele é bem-vindo, que hoje ele é abençoado pela sua mãe e também pelo seu pai que já partiu. Ela disse amém. Então é assim, se você amaldiçoou dentro do seu ventre ou você renegou, você vai lá no seu quarto agora e diga, Senhor Jesus, o meu filho, Senhor, não foi esperado, não foi planejado. Muitas dizem que foi um acidente, mas foi a vontade de Deus. E hoje, em nome de Jesus, todas as palavras que eu plantei no reino espiritual, amaldiçoando o meu primogênito, falando que ele não seria ninguém, que ele não prestava, que eu não queria, eu retiro do reino espiritual hoje todas as palavras de morte, todas as palavras de derrota, todas as palavras de maldição, todas as palavras que não vai fazer com que ele flua na sua vida ministerial,
na sua vida espiritual, na sua vida sentimental ou na sua vida carnal. Mas eu hoje, como mãe, eu planto a palavra de Deus na vida dele. Você chama o nome dele. Chama o nome dele, o exemplo. Você chama lá Lucas. Jesus de Nazaré te dá saúde, te dá vida. Tu és amado, tu és querido. Desde o dia do teu nascimento, o Senhor Jesus te trouxe com um propósito. E o propósito de Deus na tua vida, filho, será também o meu. Que tu será um bem-aventurado aqui na terra, um bem-sucessor, um filho amado, um pai abençoado. Que a sua vida sentimental seja cheia de graça, cheia de bondade, seja cheia de amor, de alegria. E você vai fazendo isso sucessivamente. E tira o peso espiritualmente da vida do garoto ou da garota, porque muitas das vezes pai e mãe fica frustrado com a maternidade porque não queria e finda ali amaldiçoando a semente do seu ventre. Que Jesus abençoe todos os primogênitos, Pai. Se a maldição é hereditária do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, na vida do Guilherme, na vida do Lucas, na vida do Lailton, na vida do João Pedro, na vida do Lucas, Gabriel, na vida da Ariane, na vida da Rafaela. O Senhor Jesus Cristo hoje está retirando do mundo espiritual toda maldição que foi falada pela sua mãe, pelo seu pai. Deus quebra. E a maldição se tornará em bênção. Espírito de Deus, nós, mãe na terra, pai na terra, não trouxemos filhos, Senhor, para ver eles sendo açoitados pelo mundo, nem tampouco pelos vícios, nem pelos prazeres da carne. O Senhor tem o poder de mudar decreto. O Senhor tem o poder de mudar pensamentos. O Senhor tem o poder de mudar, de fazer com que a maldição se transforme em bênção, Senhor. Como a vida da Ana, Senhor. Abençoe a vida dessa moça, Senhor Jesus Cristo, que foi tão amaldiçoada pelo seu esposo, mas não vai prosperar. Essa maldição está repreendido em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor cuida e guarda os órfãos e as viúvas da terra. Abençoa, Senhor Jesus, também a vida de meus filhos. Cobre eles com teu sangue. E se um dia, Senhor, eu os amaldiçoei, eu peço perdão a Deus e hoje eu abençoo. Diante da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam abençoados jovens, adultos, crianças, idosos. Sejam abençoados, vocês são primogenitura do nosso Deus, lavado e remido na terra, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe. E ontem quem fez aniversário foi o nosso amigo e irmão, o pastor Rafael Rezende. Meu querido, que Deus te abençoe, viu? Graça e paz para ti, segue firme com Cristo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, senão Jesus te tira do propósito. Mas cumpra aquilo que Jesus colocou no teu coração. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viva Jesus, o Rei da Glória. Vamos nos aleluiar? Vamos usar nossa boca hoje para abençoar, para profetizar. Comece profetizando para você. Comece profetizando para seus filhos. Comece profetizando a sua saúde. Comece profetizando aquilo que Deus te confiou, que o Senhor fará grandes coisas. Aleluia, Jesus.